Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje um daqueles programas para entrar para a história. Fica ligadinho aí que você vai poder participar, obviamente, e observar dois grandes estudiosos da palavra conversando sobre um tema que às vezes passa desapercebido na nossa observação do texto, tá bom? Então seja muito bem-vindo, aproveite mais essa oportunidade aqui. Nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Já fica aqui para você o meu canal lá no Instagram, meu perfil, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também. Já vou apresentar aqui os meus convidados, eles que vão nos ajudar na busca por respostas. E é com muita alegria que depois de um tempo já, o Vejam Só recebe novamente, ele que é um parceiro, um amigo do programa, o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zeca. Com muito prazer e alegria que nós sempre estamos participando dessa programação do Vejam Só. E diga-se de passagem, uma vitrine, um programa que tem assim uma audiência não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Exatamente. Uma grande audiência, e eu recomendo para você o programa Vejam Só, que é um programa estritamente teológico. Reflexões que você não encontra por aí, mas aqui no Vejam Só, sim. Então, é um prazer enorme. Eu já quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para o Davi e para a Abigail, que estão lá na livraria, e para todos os nossos amigos e irmãos, e principalmente aqueles que são os telespectadores aqui, que dão audiência para o Vejam Só, e o pessoal do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. E um abraço também para o pastor Eliel. Isso, que já está aqui, daqui a pouco nós vamos apresentar, vai nos ajudar também. Os contatos do pastor Elias já apareceram aí para você. Eles ficarão salvos no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Livraria do Elias é um ponto de peregrinação evangélica aqui em São Paulo. Todo mundo que visita a Conde, passa por lá. Na verdade, tem que passar, é obrigatório. Antes, encontrava até mais o Elias lá, mas agora a agenda dele não permite ele estar lá tanto, porque a agenda do homem está cheia. Mas passa por lá, é capaz de você encontrar ele lá, tirar uma foto ainda com o Elias. Bom, já que nós falamos da livraria, vamos falar dos materiais, Elias? Vamos Sempre que você vem aqui, a gente fala dos livros que o irmão produz, materiais de referência, que o nosso telespectador vai encontrar aqui, ó. Perguntas difíceis de responder, volume 3. Inclusive, neste livro tem essa questão. Onde estava Daniel quando os 3 jovens foram lançados na fornalha? Nós temos aí nesta obra. Ela tem 59 temas. Entre estes temas, nós temos, por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2. A questão Bnei Ha-Elohim. E o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Nas nossas traduções, com exceção de 2, todas afirmam que é amaldiçoa Deus e morre. Mas quando consultamos o texto do Tanar, que é o cânon judaico, lá nós encontramos em Iov dizendo o seguinte: Vatomer lo isto oder hamahazik betum terra barech Elohim vamut. Louva, abençoa Deus e morre. E aí, como é que a gente faz? Sim. Amaldiçoa ou abençoa? Fora isso, tem outros temas bem interessantes para você. Já foi pauta também. Na verdade, todas as perguntas que o Elias citou já foram pautas aqui do Vejam Só também, para a gente poder discutir temas interessantíssimos. Bom, esse daqui é o meu predileto. Fala aí para o nosso telespectador. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. São 1168 páginas. Você que gosta de etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, Deus, deuses, origem, significado grego, hebraico, aramaico. Não só isso, usos, costume, cultura, direito romano na Bíblia, expressões idiomática, teologia, predestinação, livre-arbítrio, é um compêndio de estudos teológicos. E hoje, diga-se de passagem, olha, só essa obra está sendo vendida numa editora, eu não vou falar para, né? Mas nessa editora está por R$360 só o dicionário.
Esse outro livro, ele é quase R$100. Portanto, estamos falando aí de 460. Só que para você que está assistindo, vejam só, você vai levar os dois por 230, frete grátis para a região sul e sudeste do Brasil. É bem isso. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001. Pô, então aí as referências. Obrigado, viu, Elias, pelo carinho. Eu que agradeço. São materiais que a gente indica também, um dos teólogos mais capacitados do Brasil também. Vale a pena para você que gosta de ter os materiais para consulta e estudo, tá bom? E a gente também tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Eliel Silva, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão. Amém. Que alegria recebê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo a esta casa. É uma ótima noite. Muito obrigado, boa noite ao senhor, boa noite a todos. Boa noite ao pastor Elias. É uma alegria, é sempre um privilégio poder participar aqui do programa Vejam Só. Eu tenho o privilégio de viajar o Brasil devido ao ministério itinerante que Deus tem me dado, e por onde eu passo eu ouço muito as pessoas, obreiros que acompanham este programa, e ao lado da escola dominical e do culto de ensino tem também esse programa como uma grande fonte de conhecimentos bíblicos, e é sempre uma alegria, um prazer poder voltar a essa casa e cooperar com o conhecimento. Hoje, tendo o privilégio de estar aqui com o pastor Elias, de quem eu sou um grande admirador, sempre concordo com ele em todos os debates aqui na RIT. Até porque, além de ser um grande teólogo, é um grande pensador da teologia, e vai ser um prazer pensarmos juntos aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E a gratidão é nossa, viu, pastor, pelo carinho do irmão, sempre muito atencioso com o Vejam Só. E é o que eu costumo dizer, o programa só tem o alcance que tem, a relevância que tem, por conta do brilhantismo dos irmãos que passam por aqui. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Antes da gente entrar no debate, na polêmica, vou pedir as referências da igreja. Pastor, por favor. Sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e tenho o privilégio de cooperar ali no setor 19, em Guarulhos. Os nossos cultos de ensino são às quartas-feiras, às 7h30 oração, e 8 horas inicia com os louvores, mais ou menos aí 1 hora de palavra de ensino. Isso. Nós estamos ali ouvindo e aprendendo com os nossos pastores. Benção. Inclusive, os contatos do pastor Eliel já apareceram aí para você, e eles ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Então chega por lá para conhecer um pouco mais do ministério do irmão, quiser informações da igreja ou até da própria agenda também do irmão, para você poder levá-lo aí e ouvi-lo pessoalmente também, que vai ser bênção, vai edificar a sua vida e da igreja também. Obrigado, meu irmão, novamente, pelo carinho. Bom, põe na tela aí a pergunta que nós vamos responder, e os nossos convidados já adiantaram aqui, né? Hoje a gente quer saber, cadê Daniel? Onde que estava Daniel que o texto não fala dele? Não estava na fornalha. Às vezes a gente lê o texto e a história é tão impactante do milagre que Deus realizou ali, que essa pergunta às vezes passa desapercebida. Daniel fica um pouco de lado ali da história. Mas é uma pergunta interessante. Afinal de contas, tinha um decreto do rei que necessitava ser realizado e cumprido. E o que aconteceu com Daniel? Então, nossos convidados vão responder essa pergunta aí e, obviamente, vão justificá-la biblicamente para a gente poder chegar a uma conclusão. Meus irmãos, eu quero começar com a resposta de vocês à pergunta, tá bom? E depois vocês vão, obviamente, aprofundando e dando as referências para embasar essa resposta de vocês. Elias, vamos começar com o irmão. Perfeito. Onde estava Daniel quando os amigos, os 3 jovens, foram lançados na fornalha de fogo? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Nós não temos, na verdade, um texto claro que diga assim, olha, Daniel estava ali. Mas, por outro lado, nós também não temos um texto claro que diga Daniel não estava ali no campo de Dura, na província de Babilônia. Eu creio que tanto eu quanto o pastor Eliel, ou de repente eu posso ser surpreendido por algum texto que ele descobriu no livro de Daniel que aponte de verdade, de fato, onde ele estava. Mas nós vamos caminhar em cima de inferências, de algumas deduções partindo de
algumas interpretações para chegarmos a essa conclusão. Eu vou defender que ele estava ali. Nós sabemos que Nabucodonosor, depois daquele sonho que foi revelado por Daniel, daquela estátua, a cabeça era de ouro, falava do rei da Babilônia, provavelmente ele se empolgou e aí mandou construir uma imagem de 27 metros de altura por quase 3 metros de largura. Era uma imagem muito grande. Isso era próprio dos monarcas da antiguidade, não é somente de Nabucodonosor. Havia, por exemplo, em Roma, o panteão romano e na Grécia o panteão grego. Visto que eles eram politeístas, havia ali imagem de todas as divindades, dos patronos da divindade suprema, tanto da Grécia quanto de Roma, mas também havia um localzinho onde ficava ali o busto de César, que também era adorado. Isso é tão verdade que um cidadão romano, ao passar um pelo outro, dizia: Kyrios César, o outro, sim, César é Senhor. Mas tem uma sociedade que faz parte da comunidade da fé que se negou a dizer Kyrios César para dizer Kyrios Jesus, ou seja, Jesus é o Senhor. Então nós defendemos que Daniel estava ali, em pé, conforme o texto bíblico diz, porque todos os governadores foram convocados para estarem ali no campo de Dura da província. E não podemos perder de vista que Daniel era o governador. Será que neste momento tão ímpar, né, nessa convocação solene, Daniel iria escorregar para um outro? Alguns dizem que ele estava orando. Poxa, o momento agora não era para orar, era para encarar a situação. Outros dizem, não, ele estava em viagem, cuidando de negócios do rei. Eu acho pouco provável, mas eu estou aqui para aprender também. Pastor Eliel, a quem respeitamos, de repente ele pode ter uma ideia diferente dessa nossa e dizer que ele não estava. Eu defendo que ele estava e depois a gente vai desenvolver esse argumento. Vai desenvolver até para a gente entender o porquê, então, que ele foi poupado. O que ele fez, já que ele estava ali, né? Acho que é a pergunta natural que surge da opinião. Mas, bom, vamos lá, pastor Eliel, quero te ouvir também, agora valendo essa resposta. Essa é a pergunta de $1 milhão, aonde estava Daniel? Eu creio que a pergunta de $2 milhões seria como que ele não foi lançado na fornalha se ele estava lá, né? Seria a pergunta de $2 milhões. Como disse o senhor, é a pergunta que surge naturalmente. Com certeza o pastor Elias tem uma grande resposta, como grande pensador da teologia que é. Como disse o pastor Elias, nós precisamos trabalhar através dos indícios bíblicos. Nós não vemos num texto claro que diga que ele estava ou que ele não estava. Nós vamos trabalhar através dos indícios bíblicos. Talvez a expressão governadores, que se repete algumas vezes no capítulo 3, seja um indício de que Daniel estava ali, visto que ele havia se tornado um governador no capítulo anterior. Porém, eu creio que há no texto indícios mais fortes que me levam a crer que ele não estava ali. Até porque a leitura simples de Daniel capítulo 3 dá a entender que o decreto era para todos. Se o decreto era para todos e somente Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, logo subentende-se que Daniel não estava ali. Quando nós lemos o livro de Daniel, os seus 12 capítulos, ele é citado no capítulo 1, no 2, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10 e no 11. O único capítulo que Daniel não é citado, não é mencionado, é exatamente o capítulo 3. Isto é mais um indício de que ele não está presente naquele acontecimento. Então, eu pretendo demonstrar e argumentar no decorrer do programa que Daniel estava na Babilônia. Até porque, se nós formos trabalhar com a hipótese de alguns teólogos renomados de que ele estava doente ou que ele estava viajando, nós estamos montando uma tese no silêncio das Escrituras sem o menor índice, ou o melhor indício, perdão. Então, eu pretendo argumentar não que ele estava doente ou que ele estava em viagem, até como bem disse o pastor Elias, isso não faz muito sentido. Possa ser, mas não há nada na Bíblia que possa nos levar a comprovar isso, ou acreditar nisso, e eu concordo. Mas eu pretendo argumentar que Daniel estava na Babilônia, mas não estava no campo de Dura.
Ele estava na Babilônia, mas não estava no campo de Dura, logo não estava obrigado a se prostrar diante daquela estátua, por isso ele não é citado no capítulo 3 e por isso ele não foi lançado na fornalha de fogo, porque ele não estava no campo de Dura, embora estivesse na Babilônia. Não estava no local do acontecimento, né? Bom, você viu aí as opiniões dos nossos convidados, agora eles vão ter a oportunidade, obviamente, de aprofundar isso, de colocar suas visões, mas antes eu quero abrir a oportunidade para você participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram e vote na nossa enquete. @programa Vejam Só. Localiza lá, siga o perfil se ainda não segue e vote nas nossas enquetes. Põe na tela, por favor, a enquete que está lá. E ela é uma repetição do tema do programa, tá bom? A gente quer saber, na sua visão, na sua leitura, onde estava Daniel. Vamos às opções? Primeira delas. Ele estava na Babilônia, mas foi poupado pelo rei. Segunda opção, ele estava fora da Babilônia, assim Deus o livrou dessa prova. E a terceira opção é não sei. Você observa que nós colocamos ali uma das opções que já foi citada aqui por ambos os participantes, que alguns defendem que Daniel estava fora e por isso não foi lançado na fornalha. Você viu que ambos defendem que ele estava na Babilônia. A diferença é o que aconteceu. Tá bom? E é o que nós vamos entender agora como cada um vai defender o fato dele estar lá, de não ser poupado ou de não estar presente no evento, tá bom? Vamos lá, Elias, devolver a palavra ao irmão, então, para caminhar aí nas suas considerações. Muito bem. Eu ouvi atentamente a colocação do pastor Eliel e achei até interessante. Já fiz até debate sobre esse tema, mas ninguém fez essa ponderação que o senhor fez, analisando o contexto mais amplo dentro do livro, mostrando que ele está presente no 1, 2, 3, ou melhor, 1, 2, 4, 5, 6 até o 12, mas de repente ele desaparece no 3. Eu costumo usar uma premissa filosófica que diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de não estar, o nome dele não constar no capítulo 3, não significa necessariamente que ele não estivesse no campo de Dura. Assim como o pastor Eliel afirma categoricamente que ele estava na Babilônia. Ora, mas no capítulo 3 também não está escrito que ele estava na Babilônia. Então ele vai trabalhar em cima da ausência. E da mesma sorte, só que fundamentado no ofício de Daniel. Aqui no capítulo 3 de Daniel, nós temos o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou seja, 27 metros, e a sua largura de 6 côvados, quase 3 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. O campo de Dura era uma província. E Daniel era governador da Babilônia e, portanto, desta província. Se nós analisarmos no capítulo anterior, que é o capítulo de número 2, versículo 48, o que é que nós encontramos ali? Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Visto que, aqui ainda temos, aí pediu Daniel ao rei e constituiu sobre ele os negócios do rei, visto que ele era o governador de toda a província de Babilônia e também o principal governador de todos os sábios da Babilônia, o rei fazendo uma convocação. Fica estranho, o rei está lá na Babilônia, no campo de Dura. O monarca principal, o monarca mor, está ali na Babilônia. Mas, de repente, alguém que é o governador da província não aparece para poder participar desta convocação solene. Os 3 amigos de Daniel estão lá entre o povo. E Daniel ali, juntamente com os governadores e o rei. Será que o que levou Daniel a se ausentar? Essa é a grande questão. Podemos concluir aí? Podemos. Vamos lá, Eliel. O que levou Daniel a se ausentar? É isso que a gente quer saber também. Vamos lá. Alguns teólogos
poderia aqui citar alguns teólogos e usar o argumento da autoridade, mas não vou citá-los, mas alguns teólogos tentam trabalhar no silêncio das Escrituras e tentar responder essa pergunta, por que Daniel não estava lá, inferindo que ele poderia estar viajando. Mas eu digo que quem estava viajando era o rei. E exatamente pelo fato do rei estar viajando, que Daniel não estava viajando. Como que eu sei que o rei estava viajando? Porque o campo de Dura ficava a 10 quilômetros da corte real babilônica. Quando o rei se ausentava da corte, ele tinha que deixar um representante. Quando nós olhamos a história de José, o governador, o próprio faraó chega para José e disse: somente eu, no trono, serei maior do que você. Ou seja, quando eu não estiver no trono, você é o rei. Então, o governador era uma espécie de vice-rei. O governador do Egito era o vice-rei do Egito, ou seja, ele era a segunda pessoa do Egito. De igual modo, Daniel, ele era o governador da Babilônia, enquanto que Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então, Nabucodonosor era o rei e Daniel o governador, ou seja, o vice-rei. Não havia essa nomenclatura, mas se fosse assim, seria. O que acontece quando o presidente de uma nação viaja? O vice-presidente assume. Ele não pode se ausentar. Tem que ficar alguém representando a corte na corte. Então, eu entendo que o rei estava viajando, porque 10 quilômetros naquela época não é como 10 quilômetros hoje. 10 quilômetros hoje não é uma viagem, mas naquele tempo 10 quilômetros era uma viagem. Então, o campo de Dura, ele ficava na província da Babilônia, de fato, mas a 10 quilômetros da corte real. Basta estudar a geografia da Babilônia que você vai descobrir isso. Então, eu entendo que, pelo fato do rei ter se ausentado da corte, ele precisou que Daniel ficasse na corte, porque a corte não poderia ficar sem um representante do rei. E onde é que está isso na Bíblia? Daniel, capítulo 2, versículo 49, diz assim: e pediu Daniel ao rei, e o rei constituiu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel permanecia na corte real. A última sentença do capítulo 2 é essa: Daniel permanecia na corte real. A última informação que nós temos de Daniel no capítulo 3 é que ele estava na corte real. É claro que há um espaço enorme de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Porém, nós vemos aqui um indício de que o rei estava no campo de Dura, a 10 quilômetros da Babilônia, da corte babilônica, e Daniel, como governador da Babilônia, vice-rei, estava na corte real. Uma boa construção. O rei foi para Dura, para a questão da estátua, e alguém ficou no lugar dele, na corte, para o que lhe isentaria, então, Daniel dessa adoração à estátua. Boa. Vamos lá, Elias, 3 minutos aí para suas reflexões sobre. Olha, com todo respeito, só faltou Bíblia, né? Porque ele falou, eu acho. Não tem como ele provar isso. Porque estar à porta do rei não significa estar reinando no lugar do rei. E mesmo que ele estivesse reinando no lugar do rei, era o próprio rei. Mas isso aí não tem como provar. Que ele ocupou o lugar do rei, até porque havia um vice-rei, sim. E esse vice-rei chamava-se Belsazar. Por exemplo, por que o rei Nabucodonosor não deu segundo lugar na corte para o próprio Daniel? Porque no segundo lugar estava Belsazar. E Daniel foi o terceiro. Analise que ele era o terceiro aqui no reino, e não o segundo. Então, ele não podia ser o vice. Ele era o terceiro. Então, acho que é desconstruído pelo próprio texto que diz que ele foi colocado como o terceiro dominador no reino da Babilônia. Primeiro, Nabucodonosor. Segundo, Beltesazar. Terceiro, Daniel. Então, penso que essa argumentação, biblicamente, está desconstruída. Agora, falta provar que... Poxa, será que 10 quilômetros era... A rainha de Sabá, quando ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela saiu dos confins da terra. Sabe o que significa isso? 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Será que 10 quilômetros para um rei que estava fazendo uma consagração de uma imagem, não está claro que era dele, mas tudo aponta
Porque esses reis eram cheios de empáfia, orgulhosos, arrogantes, exaltados, se sentiam uma divindade. Fazendo um culto desse a ele, ele ia estar ausente. Agora alguém vai fazer uma festa de aniversário para você, toda homenagem, você fala, mas eu não vou não, é 10 quilômetros, é muito longe. Eu acho que fica meio vazio essa argumentação, pastor. Pastor Elias, faltou também Bíblia na questão de que Belsazar era o segundo, era o vice. Tá. Quando nós vemos a questão de Daniel, isso está lá no capítulo 6, o rei não era nem mais Nabucodonosor, era o próprio Dario. Quando eu digo, usando aqui o capítulo 2, versículo 49, que Daniel permanecia na corte real, eu estou dizendo que este era o local dele, era o local de trabalho dele. E o texto diz biblicamente que ele era o governador da Babilônia. O texto não diz que Belsazar era governador ou presidente ou o segundo, mas o texto diz que Daniel era o governador da Babilônia. E a Bíblia que eu citei para contextualizar isso, eu citei o exemplo do Egito, quando Faraó colocou José como governador e disse, somente no trono eu serei maior do que tu. Se Faraó é o rei do Egito e José é o governador do Egito, e somente no trono o rei é maior do que ele, então o governador do Egito é o vice-rei. Então, razão pela qual eu utilizei essa expressão de que o segundo da Babilônia era Daniel. O segundo da Babilônia era Daniel. Ele não está ausente da Babilônia, mas ele está ausente da corte. Razão pela qual eu creio que alguém precisou ficar no lugar do rei na corte, o representando, razão pela qual ele não estaria lá. Isto é um indício, como eu disse no começo, não dá para afirmar claramente, mas é um dos indícios. Eu não posso dizer que ele estava doente, porque eu não tenho nenhum indício. Eu não posso dizer que ele estava viajando, porque quem estava viajando era o rei. E, pelo fato do rei estar viajando, alguém precisava ficar na corte real, e este alguém seria o governador da Babilônia, que era o próprio Daniel. E quando a gente vai para esse indício de que ele poderia estar ali, é justamente pelo fato de que ele não poderia estar ali. Se ele estava ali, por que então ele não foi lançado na fornalha? Teria Daniel se prostrado? Essa é a pergunta. E aí, Elias? Pastor Elião, na verdade está escrito isso sim, que Daniel foi colocado como o terceiro... Eu até tentei encontrar aqui... É no capítulo 6, pastor. Mas ele foi colocado como o terceiro. No capítulo 6, mas já é Dario... Não, mas é Belsazar. Belsazar é o segundo e Daniel o terceiro. Ele foi colocado como o terceiro no reino. Precisa ser provado que Nabucodonosor estava governando. Até onde? Ele está presente aqui no texto. Ó. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E aí, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas. O rei Nabucodonosor, diz Daniel, quando o senhor faz alusão, por exemplo, a José, está claro no texto que ele foi colocado como segundo, mas não está claro que Daniel era o segundo. E outra coisa que nós não podemos perder de vista, Babilônia era uma cidade, e essa cidade tinha uma província. Babilônia era a capital. O rei, na verdade, de Nabucodonosor, não era o rei da Babilônia. Isso aí é uma metáfora, é quando a gente toma uma parte pelo todo. A região da Mesopotâmia, que era ladeada por dois grandes rios, Eufrates e Tigre, ela estava dividida em duas partes. A parte meridional chamava-se Caldeia e a parte setentrional chamava-se Assíria, cuja capital era Nínive. E a capital da Caldeia era Babilônia. Ele era rei dos caldeus. Ele assambarcava toda aquela região e Babilônia era apenas a capital. Olha só, apenas a capital. Ele era governador, mas governador igual a ele tinha vários. Olha só, se fosse só ele, como por exemplo no caso de José, era só José. A Bíblia não consta que além de José tinha outros governadores. Só que aqui no texto está escrito assim, ó. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, plural, os presidentes, plural, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores. Se fosse só
Daniel, realmente ele é o vice-rei. Precisa ser provado que ele é o vice-rei. Precisa ser provado que o rei estava viajando. Precisa ser provado que ele estava assumindo o lugar do rei. São nem inferências, conjecturas. Agora partiu para conjectura e uma provável ilação. Não, mas o rei viajando, o rei está no campo de Dura, não é essa a ideia? O rei está no campo de Dura. Isso. Basta estudar a geografia da Babilônia. Então, essa é a viagem do rei. Então, mas se ele está no campo de Dura, onde que foi o evento? No campo de Dura. Não, mas quem está é o rei. O rei Nabucodonosor. E Daniel ficou na província capital. Na capital, na corte. Na corte. Mas fundamentado em quê? Essa é a questão. Fundamentado em que argumento? Acho que o rei estava lá, né? Quando... Sim, mas... Peraí, nós vamos para a última fala, para chamar o intervalo. Tá certo. Tá? Só para ele para responder as perguntas e aí a gente já vai para o intervalo. Vamos lá, Eliel. Vamos superar a questão do campo de Dura. Basta estudar a geografia babilônica que você descobre que o campo de Dura ficava a 10 quilômetros da corte babilônica e por indícios bíblicos, não por prova bíblica, mas por indícios bíblicos, acredito eu, que ele estivesse na corte, enquanto que o rei estava a 10 quilômetros de distância no campo de Dura. Superada essa questão, porque para mim não é caro essa questão que ele de fato estava na corte, o que é caro para mim é que ele não estava lá. Se o pastor Elias defende que ele estava lá, agarrando-se na expressão todos os governadores, o que dizer do versículo de número 6, que diz assim: e qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Qualquer um. É forte, hein? Se pela expressão governadores eu tenho que incluir Daniel, então eu também tenho que incluir Daniel quando o texto diz qualquer um que não se prostrar. O versículo 10 diz assim: tu, ó rei, fizeste um decreto pela qual todo homem... Daniel era homem? Se o texto diz governadores e Daniel é governador, então ele estava lá. Se o texto diz todo homem e Daniel era homem, então ele estava obrigado a se prostrar. Todo homem que ouvir, ele era surdo? Não. Ele era homem e ele ouviu a buzina, o pífaro, a harpa, o saltério, gaita de foles, toda sorte de instrumentos, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Verso 11. E qualquer um que não se prostrar seria lançado na fornalha de fogo. Estaria Daniel isento desse todo homem? Estaria Daniel isento desse qualquer um? Alguém poderá dizer, mas ele era governador e os governadores não estavam obrigados a cumprir aquele decreto. Vamos para o capítulo 6. No capítulo 6 também há um decreto. Daniel não era governador, ele era presidente, subiu de cargo e o rei pensava em torná-lo presidente dos presidentes. E ele não cumpriu o decreto do rei e o rei queria salvá-lo, mas o argumento foi, não pode. Se o senhor decretou que todo e qualquer um tem que ser. Então Daniel não escapou do decreto do 6 porque ele escaparia do decreto do 3. É preciso explicar se ele estava lá, por que ele não se prostrou, por que ele não foi jogado, se o texto diz qualquer um e todo homem. É isso que a gente quer saber, Elias. Por que Daniel foi poupado? Mas essa resposta depois do intervalo. Você vai responder. Já fica ótimo. Aí, já que a resposta vem na sequência. Elias vai preparar aqui a resposta. Rapidinho. Telefone da Agrade na tela. Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia com essa instituição que é parceira do Vejam Só há mais de 23 anos. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota, amanhã liga, tira suas dúvidas para você fazer parte do time da Agrade também. Além disso, todas as informações da HIT aqui, redes sociais, site, vem conferir a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, vem fazer parte da família HIT também, uma programação pensada e preparada para abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Para você que já nos acompanhou no primeiro bloco aí, já ficou bem clara a opinião dos nossos convidados sobre Daniel e onde ele estava quando os jovens, seus amigos, foram lançados na fornalha de fogo, tá bom? Pastor Elias Soares, pastor Eliel Silva dando as suas contribuições aqui, e nós encerramos o primeiro bloco com uma pergunta que o pastor Eliel deixou, que o Elias precisa responder. Se ele estava... Eu vou confessar que está todo mundo ansioso, né, Eliel, por essa resposta. Por essa resposta. Se ele estava lá, Elias, que você está defendendo isso, defendendo muito bem, como sempre, o que aconteceu com ele? Por que ele não adorou, né? Naturalmente, a gente pensa que ele se prostrou diante da estátua também. De forma alguma. Ele não estava lá. É impossível ele se prostrar. Lá. E aí, Elias, agora, como é que fica? Bom, vamos começar pelo final. O pastor disse que o objetivo... Nós estamos tratando com 2 impérios. Houve aí na fala do pastor uma misturada aí na história. Nós estamos falando de Império Babilônio. Ele jogou para frente Império Medo-Persa. São 2 governos diferentes, 2 tratativas diferentes. O senhor disse que o rei Dario queria colocá-lo como presidente. Ele não queria. Ele já era. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ver? Ele disse que ele era presidente. O senhor disse que o rei queria colocá-lo como presidente dos presidentes. Isso, presidente que o senhor falou. Presidentes. Eu vou mostrar que ele já era. Ele não foi depois. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Quais esses presidentes dessem conta. Então, Daniel, ele está aqui em posição de governo sobre os 120. Então, ele não é um projeto posterior, tanto é verdade que isso não aconteceu. Mas o verso 3 diz que o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Só um adendo. Então, só se for sobre todo o reino. Exato. Mas não sobre os príncipes. Olha só, ó. Então, mesmo Daniel se distinguiu, versículo 3, o senhor disse, desses príncipes e presidentes, porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, que é diferente de presidente, que o argumento do senhor foi sobre presidente. Então, já estou mostrando que não era um projeto posterior. O projeto posterior era para todo o reino, como Faraó fez com José. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui. Ele foi colocado como terceiro, sim. Olha aqui, se ele já era o vice-presidente, por que aqui no capítulo 5, versículo 29, está escrito assim, ó. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura. Nós estamos falando do Império Babilônio e o vice era Belsazar. É só, por gentileza, depois, o senhor consultar os livros históricos, arqueologia, e eu recomendo várias obras nessa área, o senhor vai ver que ali havia o Nabucodonosor e Belsazar, que era o rei. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Portanto, o argumento de que ele era o vice-rei cai por terra, visto que o vice era Beltesazar. E se o senhor depois, posteriormente, o senhor faça uma pesquisa, o senhor vai ver que esse reino era governado por Nabucodonosor e o vice era Belsazar. E o governador, Daniel, era simplesmente um governador a mais dentro, só que ele governava a capital. Ele era governo, não o imperador, que o imperador era Nabucodonosor, imperador sobre toda a região da Mesopotâmia, que era conhecido como Antigo Império Caldeu, capital Babilônia. Daniel era governador, como, por exemplo, existe o presidente. Quem é que governa Brasília? O estado ali, Goiás, tem um governador. Na verdade, tem um prefeito também. Mas quem é o chefe de estado? É o presidente, concorda? Agora vamos para os fatos. Isso. Como eu disse... Eu vou dar mais um minuto só para ele responder a pergunta que ficou também, tá? E depois a gente acrescenta mais no seu tempo. Se quiser, depois eu volto. Pode deixar ele. Aí eu volto para eu ter mais tempo. Eu já contra-argumento essa questão. Isso, então já pode. Então tá bom. Então depois a gente volta aqui para... Fica melhor para os ouvintes. Aí eu tô aqui ansioso aqui com o Daniel. Quando o pastor Elias diz que Daniel era o terceiro, ele está colocando Nabucodonosor como o primeiro, Belsazar como o segundo e Daniel como o terceiro. Porém, também parece que houve uma pequena confusão, porque no capítulo 5, Nabucodonosor já não era mais o primeiro.
Belsazar era o primeiro e Daniel era o terceiro. Quem era o segundo? Não era Belsazar. Então, também me parece aqui uma pequena confusão, porque houve já a mudança dos reinos. No capítulo 5, já é Belsazar o primeiro e Daniel o terceiro, e não aparece aqui o segundo. E sobre a questão que o pastor não respondeu, que é a questão, mas terá tempo de fazê-lo, logicamente, se o decreto era para todos e para qualquer um, e ele estava lá, por que que Daniel não foi, então, obrigado a se... Ou melhor, não foi lançado na fornalha de fogo ardente. Quando eu citei o exemplo do capítulo de número 6, de fato, aqui já é o rei Dario, já é o Império Medo-Persa, mas não há nenhum indício de que haja uma mudança no que diz respeito a um decreto de um rei. Eu creio que há semelhanças no decreto do imperador de Babilônia e no decreto do rei de Dário, porque os decretos são parecidos. E a maior prova que o decreto é parecido é que também no decreto de Dário, no capítulo 6, aparece a expressão qualquer um, verso 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição, e a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Tanto a expressão qualquer um, no capítulo 6, decreto de Dário, como a expressão qualquer um, capítulo 3, decreto de Nabucodonosor, englobam a todos. A expressão é a mesma e é um decreto real que não podia ser mudado. Como é que Daniel mudou esse decreto, Elias? Olha, é interessante. O reinado de Babilônia é um reinado, tem um perfil. Medo-Persa, outro perfil. Não dá, pela simples expressão, dizer que os dois reinos tinham o mesmo governo. Eram governos totalmente diferentes. O reinado de Nabucodonosor e o reinado de Dario. Agora, eu ainda insisto que o senhor consulte obras acadêmicas que vão dizer que os dois estavam reinando. Aqui, o texto que o senhor apresentou do capítulo 5 não diz que houve mudança de reinado e que Belsazar tomou o lugar de Nabucodonosor. É uma inferência que o senhor está colocando dentro do texto, mas ela não está clara. Eu te dou a oportunidade para ler e mostrar. Pode, dentro do meu tempo, pode mostrar. O capítulo 5 diz, o rei Belsazar deu um banquete, e não o vice-rei. Sim, o rei Belsazar, porque ele era rei. Ele também era rei. Tinham dois reis. O presidente e o vice-presidente também preside. Na ausência do presidente, quem é que preside? Com a palavra. É o vice-presidente. Pronto. Então, ele é um presidente conjunto com o presidente. Os dois presidem a nação. Os dois presidem a nação. Os dois governam a nação. Na ausência do primeiro, quem toma posse é o segundo. Se Daniel já era o segundo, por que ele é colocado como terceiro? Agora, se ele era o presidente, então quem era o segundo, visto que Daniel está sendo colocado como terceiro? Precisa provar quem era esse segundo. Então, o senhor está colocando mais um vice-rei aqui, onde não existe. Agora, vamos para o fato que eu preciso responder essa pergunta. Como eu disse no início, nós estamos trabalhando em cima de inferência, e eu repito, o que o pastor apresentou, inferências e conjecturas. Partiu de algumas ilações para construir uma linha de raciocínio. Mas nós vamos trabalhar em cima das inferências, mostrando que Daniel estava ali, primeiro, porque ele era governador e a convocação foi para todos os governadores. Tirar Daniel daí é fazer aqui uma distorção do texto, porque ele era governador. Ah, mas ele estava lá na Babilônia, mas não estava em Dura. Onde é que está escrito isso? Todos os governadores tinham que estar lá. Por que ele não estava? Ah, é porque ele foi para a Babilônia. O senhor acaba caindo na mesma questão dos outros. Ele estava viajando, ele estava orando. Ah, ele estava na Babilônia, era 10 quilômetros, era muito longe para o rei. Fica meio uma inferência. Daniel, ele não era visto apenas como um governador, apenas como um homem pelo rei. Daniel era visto como uma divindade suprema, que estava acima do próprio rei. Havia a divindade principal da Babilônia, que chamava-se Bel-Merodach, também conhecido como Marduk. Mas nenhuma divindade da Babilônia, que, diga-se de passagem, era um país, uma região extremamente politeísta. Só para ter uma informação, eram cerca de 2.000 deuses. Deus envia o povo hebreu para a Babilônia para curá-lo da idolatria. Veneno de cobra, mordida de cobra, se cobra com veneno de cobra. Vocês são idólatras? Vou mandar um lugar para onde vocês vão ter bastante deuses. E ali eles foram curados. Só que Daniel,
ele era tido como uma divindade. E eu vou provar isso. Daniel, capítulo 2, versículo 46. O rei teve um sonho de uma estátua. Só que ele se esqueceu deste sonho. E ele queria saber o que ele sonhou e o significado do seu sonho. Quando Daniel traz a interpretação, olha o que o rei faz. Versículo 46. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Se ajoelhou com o rosto em terra. E segundo, e adorou. O verbo hebraico que aparece aqui para adorar é segid. E segid é um verbo hebraico, não, um verbo aramaico. Porque o livro de Daniel, ele tem o idioma hebraico e partes escrito em aramaico. Aqui está em aramaico. Uhum. Ele aparece... Para concluir, Elias, por favor. Ele aparece 11 vezes no capítulo 3 e uma vez no capítulo 2 e mais nenhum lugar da Bíblia. Então veja que esse verbo só no livro de Daniel. Capítulo 2, uma única vez. Capítulo 3, 11 vezes. E todas as vezes que aparece, o significado é adoração. Olha o que diz aqui no texto, que aqui a ARC traduziu perfeitamente. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Blum. Segundo, e adorou a quem? A Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares. Isso era feito para os deuses. E perfumes suaves. Todo esse ritual era feito tão somente para os deuses. E isso aí, gente, não é algo para se espantar, porque era um rei pagão. Os pagãos faziam isso. Uhum. Quando Paulo e Silas e Barnabé fizeram milagres, o pessoal acharam que um era Júpiter e outro era Hermes e foram lá fazer sacrifícios. O próprio João, o evangelista, que era apóstolo do Senhor Jesus, quando o anjo falou com ele, o que ele fez? Quis adorar o anjo. Então não é espanto que o rei tenha adorado Daniel. Agora, Daniel aceitou a adoração? É claro que não. Uma coisa é ele adorar e outra coisa é ele aceitar a adoração. Óbvio, o tempo passa muito rápido, né? Nós vamos para a última fala. Meu Deus! Nós vamos para a última fala, infelizmente. Mas pelo menos agora a gente já entendeu o raciocínio do Elias para o fato de Daniel não se curvar. Vamos lá, Eliel, eu quero te ouvir e aí nós vamos encerrar o programa. Se, por um lado, o rei tomou atitudes perante Daniel que se toma somente para uma divindade, levando a entendermos que naquele momento ele viu Daniel como uma divindade, disse muito bem o pastor Elias que ele não aceitou isso. Logo, subentende-se que o rei deixa de crer que ele era uma divindade. Como disse bem o pastor Elias, no capítulo 5, ele afirma que é o mesmo reinado, que é o mesmo reino, que não mudou nada, que continua reinando Nabucodonosor e continua reinando Belsazar. No capítulo 5, versículo 11, a rainha disse ao Belsazar: há no teu reino. Já é um problema aqui em relação à questão dos dois reis, mas tudo bem. Há no teu reino um homem. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Então, no livro de Daniel, se no capítulo 2 o rei tomou uma atitude errada, equivocada, provavelmente corrigida pelo próprio Daniel, o capítulo 5 deixa claro que ele era visto no reino como homem e não como uma divindade. E o capítulo 3 é enfático em dizer, o pastor Elias ainda não entrou nesse mérito, qualquer um. Qualquer um é qualquer um. Todo homem é todo homem, inclusive os governadores, os prefeitos. Quando o texto diz, no capítulo 3, versículo 3, que os governadores, juízes, conselheiros, presidentes, todos os oficiais estavam em pé diante da estátua, isso é antes da ordem para se prostrar. Uhum. Veja bem, Daniel 3, 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Se pelo fato do texto falar dos governadores, Daniel está aqui por ser um governador, então Daniel está em pé diante da estátua. Ele está em pé diante da estátua
antes de uma ordem para se prostrar diante dela, para quê? Senão para se prostrar. Veja o verso 4. E nisto o arauto apregoava em alta voz. Para quem? Para quem estava em pé diante da estátua, os governadores. Está no texto. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, porque ali estavam os representantes de todos os povos que estavam sob a égide do Império Babilônico. Quando ouvirdes o som da buzina, aí vem os instrumentos, a imagem que o rei levantou, qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado. Qualquer um. Pode falar que ele era Deus, que ele era semideus, que o rei via. O texto e o decreto diz qualquer um. Não está excluindo. Se o pastor Elias acredita que não pode excluir Daniel da expressão os governadores, porque Daniel era um governador, também não pode excluir Daniel da expressão qualquer um, porque ele era um. Vou precisar encerrar. Não tenho mais tempo. Nós vamos marcar... Não tem. Acabou o tempo. Nós vamos marcar uma continuação. Nós vamos marcar uma continuação. Não vai ter jeito. Mas é que não tem mais tempo. Eu não tenho mais o que fazer. Preciso encerrar o programa. Gente, não vai dar nem para colocar o resultado da enquete. Nosso tempo já está estourado aí. Obrigado a você que participou, que curtiu. E nós vamos começar a segunda parte, quando a agenda do Elias permitir, aí, dessa resposta. O que Daniel fez? Ele estava parado na frente da estátua, tocou, e o que ele fez? Porque ele não era qualquer um, ele era uma divindade. Nós vamos começar daí. Conceito de Nabucodonosor. Obrigado, uma ótima noite para você. Até amanhã, se Deus permitir. Um abraço, tchau.